No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando onde ela estava, o anjo disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perplexa com a afirmação e cogitava que tipo de saudação seria essa. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, uma vez que não conheço homem? E respondendo, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para a que era chamada estéril, pois nada será impossível para Deus. Disse então Maria: Eis a serva do Senhor, aconteça comigo segundo a tua palavra. E o anjo foi embora da presença dela. Maria, uma moça bem jovem, de repente se vê escolhida para o que de mais importante poderia acontecer na vida do ser humano: se tornar a mãe do Filho de Deus. Ela não se deslumbra, não se empolga, como dizem alguns, mas encara a proposta com a seriedade que tamanha responsabilidade impunha. Ela pergunta ao anjo como assim se tornar mãe. Como será isso, uma vez que não conheço homem? Em outras palavras, Maria diz: Como vou ser mãe se não transo, se sou virgem? A resposta dada pelo anjo Gabriel lhe parece suficiente. E então ela aceita o convite para se tornar a mãe do Salvador. Maria nos testemunha que não há nenhum problema em termos dúvidas na fé, nem mesmo diante da anunciação do Senhor. Maria testemunha uma fé séria, madura, esclarecida. A fé esclarecida e não uma fé cega, engolida, carregada de escapismos, escrúpulos, tabus. Nos testemunha a não temer diante do pregador ou da pregadora. Ela não temeu diante do anjo de Deus. Maria sabia algumas das consequências que poderia ter que enfrentar aparecendo grávida sem estar casada. A falação da vizinhança, a fofocada pela redondeza, inclusive na sinagoga que frequentava aos sábados, a intriga com o noivo José, a possível rejeição pela família e pela comunidade, sem falar que pela lei vigente, José, o noivo, poderia mandar apedrejá-la em legítima defesa da honra, lei em vigor no Brasil até o dia 10 de março de 2021. Aceitar o convite para se tornar a mãe do Filho de Deus significava um absoluto jogar-se no escuro, uma vez que não tinha a menor ideia do que envolveria gerar, parir e criar o Filho do Altíssimo, nem o que se passaria com este filho. Mas a explicação do anjo sobre como se daria a gravidez, e arrolando como prova de que falava a verdade a gravidez da já idosa Isabel, dada por estéril, lhe são argumento suficiente para responder afirmativamente ao convite. E assim, o sim de Maria permite Deus se tornar humano em Jesus de Nazaré e desta forma divinizar os seres humanos. Ao longo dos textos do Evangelho, vemos consequências para Maria do sim que deu a Deus
e como os acontecimentos a fazem ter novas perguntas, a compreender melhor as implicâncias da decisão tomada, as suas alegrias e as suas dores. Que possamos aprender com Maria a termos uma fé sempre mais madura, consciente, séria, esclarecida. Uma fé que sabe que as dúvidas fazem parte de uma fé em crescimento, desacomodada, desafiadora, mas também uma fé que busca respostas, que estuda, que aprofunda, que atualiza os argumentos para continuar crendo. Possivelmente, muitas das respostas que bastavam quando éramos crianças não nos são mais suficientes como adultos. Assim como a roupa da criança não serve mais para nos vestir adultos. Oração. Maria, Mãe de Jesus, que disseste corajosamente sim ao convite para seres a mãe do Filho do Altíssimo, ajuda-nos a também nós dizermos o nosso sim, corajoso e renovado todos os dias. Pelo poder do sangue de Jesus. Amém.